Olá para todos que acompanham o canal da Congregação Espírita Evangélica Gandavo. Abordaremos mais um capítulo do livro de Emmanuel, Pão Nosso. Inclusive, é uma referência que sempre se tem em mãos livros como este para a leitura diária de uma passagem e sempre tem alguma informação importante para nós. Como todos os nossos trabalhos, inicialmente vamos começar com uma oração. Convido todos a rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. O capítulo de hoje é o 129, e o título é Ao Partir o Pão. Emmanuel sempre começa seus capítulos com uma passagem do Evangelho. E hoje a passagem que ele vai nos comentar está em Lucas capítulo 24, versículo 35. E fala assim: eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido a partir o pão. Na realidade, esse capítulo relata o momento seguinte à descoberta de que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena e outras mulheres que acompanhavam o grupo foram até o sepulcro. E chegando lá, encontraram a porta aberta e encontraram também duas entidades muito brilhantes. E elas disseram que Jesus não teria lhes orientado que ao terceiro dia ele ressuscitaria e que eles acreditassem nessa palavra. E elas foram muito emocionadas, correram até os apóstolos e comentaram essa situação. Então, nesse meio tempo, eles ficaram muito atônitos com essa mensagem, não sabiam o que era. Pedro correu até o sepulcro e constatou que realmente ele estava vazio. Nesse meio tempo, dois discípulos, que não os apóstolos, estavam indo até Emaús. E durante a viagem, eles foram acompanhados por um outro viajante, a viagem toda era a pé, e eles notaram que esse viajante, durante toda a viagem, lhe passava mensagens, falava palavras de estímulo, passava boas mensagens que lhes tocavam muito o coração. E quando chegaram em Emaús, já estava anoitecendo, eles convidaram esse viajante a ir passar a noite com eles, pois ele estava sem abrigo. E ele foi, e quando chegaram lá, eles comentaram que estavam vindo de Jerusalém, e esse cidadão perguntou para eles o que tinha acontecido, e ele disse: por acaso não sabeis, né? Sois um peregrino passando por Jerusalém. Jesus foi crucificado e pelos senhores da lei, com o auxílio dos romanos. Então eles estavam ainda muito abalados com isso. E esse viajante sorriu, e aí foram cear, e no que ele partiu o pão e distribuiu a eles, eles conseguiram visualizar ali Jesus. Se tratava de Jesus viajando com eles. Eles ficaram muito apavorados e ao mesmo tempo agradecidos, e voltaram até Jerusalém, onde estavam os demais apóstolos, e contaram o que tinha acontecido. Lá estavam reunidos 11 apóstolos, mais Madalena e mais
o restante do grupo não estava junto na mesma sala. E eis que durante a conversa deles chegou Jesus e aí se apresentou a eles e continua o capítulo. Convido todos que leiam, é muito emocionante. Emmanuel nos alerta para isso, né? Quantos de nós, como os discípulos, que ele chama ali no capítulo de iniciantes, estavam com destino a Emaús, mas já enfronhados na missão dos apóstolos de divulgar a Boa Nova e pregarem pelo caminho. E, no entanto, eles não estavam conseguindo identificar que aquele irmão que estava com eles, mandando boas mensagens, mandando vibrações, tendo atitudes muito amorosas e, ao mesmo tempo, lhes inspirando uma emoção agradável, na realidade era Jesus, né? Só o identificaram na hora de partir o pão. E Emmanuel nos fala disso. Quantos de nós, e é uma mensagem principalmente para os trabalhadores espíritas, né? Quantos de nós estamos envolvidos nessa caminhada, abraçamos essa opção de auxiliar ao próximo mais efetivamente, trabalhando no centro espírita, auxiliando as pessoas de todas as formas, e quando não acontece o que gostaríamos, muitas vezes nos desligamos, nos afastamos da doutrina. E é como os iniciantes e como os apóstolos que, acuados pela morte de Jesus, esqueceram tudo que ele havia lhes dito, de que voltaria, de que essa passagem, esse afastamento era temporário. Um baque muito grande lhes abalou a fé. Isso que eles estavam convivendo com Jesus já há quase 3 anos, ou mais de 3 anos, um pouquinho mais. Então imagine nós, que só temos notícias de Jesus pelo que lemos, pelo que ouvimos das palestras, dos vários sites e as palestras dentro da própria casa, né? Então ele nos concita isso, que estejamos alertas, que Jesus está junto de nós sempre, nos amparando, nos transmitindo boas palavras, boas orientações, e que não identifiquemos a presença de Deus e a presença de Jesus somente na hora em que as coisas acontecem a nosso favor, principalmente do ponto de vista econômico. Na hora de partir o pão, ele os identificou. Então, não esperemos esse momento para identificarmos o quanto as coisas boas acontecem na nossa vida, além do simplesmente material, do ponto de vista financeiro. Quantas graças recebemos no nosso dia a dia que não estão diretamente ligadas a uma satisfação em pecúnia. Então essa é a mensagem que fica do Emmanuel e de todo o mundo espiritual, né? Continuemos nossa caminhada com fé, pois o que foi dito, o que está preparado, acontecerá. Sem fatalismos, mas uma consequência natural das nossas atitudes. Uma famosa citação diz que se não plantarmos maçãs, não colheremos maçãs. Quem plantar uma cebola, colherá uma cebola. Então fica essa mensagem, agradeço imensamente a vocês essa atenção e vamos encerrar o nosso encontro de hoje com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde
onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado a todos e obrigado à congregação por essa oportunidade.